Pessoal, então retomamos a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema endócrino, hoje falando sobre o pâncreas, que apesar de não ser uma glândula clássica, digamos assim, né, é importante no sistema endócrino porque produz, sintetiza e secreta alguns hormônios eh, bem conhecidos, né, especialmente a insulina e o glucagon, que agem no metabolismo da glicose. Eu imagino que vocês já tenham visto o metabolismo de carboidratos na bioquímica. De qualquer forma, é interessante, né, a gente conversar um pouco sobre o ponto de vista fisiológico, sobre a ação desses hormônios, tá? Bom, se vocês lembrarem agora da anatomia, vocês vão lembrar que, de acordo com a função do pâncreas, a gente divide, né, entre aspas, o pâncreas em duas porções, uma porção endócrina e uma porção exócrina, tá? Essas três figuras que vocês estão vendo aí, elas mais ou menos se completam, elas mais ou menos mostram a mesma coisa. Eu coloquei aí porque elas, na verdade, se completam, tá? Então, a gente pode começar por qualquer uma delas, vamos começar por essa que está no canto superior direito, aqui, ó. Aqui vocês estão vendo o pâncreas representado, tá? E aqui vocês veem representada a porção exócrina. Esta porção exócrina é formada por estruturas que a gente conhece como ácinos, né? Estão aqui. E essas estruturas, esses ácidos, são constituídos por células piramidais, tá? Vocês podem, observando uma dessas células, aqui vocês podem ver que tem um formato de pirâmide, né? Com um pouco de boa vontade, vocês conseguem imaginar uma pirâmide ali. Enfim, e obviamente, estes ácidos, eles estão conectados ao ducto pancreático, né? Porque aqui nesses ácidos que são produzidos os constituintes do ducto pancreático, perdão, me faltou o termo agora, do suco pancreático, me desculpa, foi um lapso de memória. Então, esse suco pancreático, ele é liberado lá no duodeno através do ducto pancreático. Por isso, essas células que produzem o suco pancreático liberam, né, estão conectadas e liberam esse suco pancreático, como as flechas azuis estão mostrando ali, no ducto pancreático, tá? Nós conversamos na fisiologia do sistema digestório sobre a importância do suco pancreático, especialmente por ele ser rico em proenzimas, né? Substâncias essas que serão clivadas e transformadas em enzimas ativas lá no duodeno e irão exercer a sua função de digestão de macromoléculas, certo? Então, essa é uma associação deste assunto com o sistema digestório, tá? Vocês, bom, aqui abaixo vocês de novo, né, a representação do pâncreas, aqui essas estruturas, os ácinos, tá? Conectadas ou ligadas ao ducto pancreático, certo? E essas outras estruturas que estão representadas aqui em cima, ó, nesta parte da figura superior, e aqui nesta parte da figura inferior, né, com as suas devidas explicações aqui, com as suas devidas legendas, representam a parte endócrina do pâncreas, ou seja, a parte envolvida na síntese e na secreção de alguns hormônios. E como nós estamos tratando da fisiologia do sistema endócrino, nesse vídeo nós vamos nos concentrar na porção endócrina do pâncreas, certo? E para isso a gente passa então para esta figura maior à esquerda de vocês, onde vocês enxergam
esta porção representada à esquerda, né, embaixo aqui um desenho esquemático, nessa figura B, e nessa figura C, a mesma coisa, porém num corte histológico, tá? Aqui estão representadas as células endócrinas, tá? E esta porção endócrina, pessoal, ela está toda organizada em estruturas que nós chamamos ilhotas de Langerhans, tá? E existem centenas de milhares, a bibliografia cita em torno de 1 milhão de ilhotas de Langerhans no pâncreas. E cada uma dessas ilhotas de Langerhans é constituída por mais ou menos 80%, isso é, você sabe, matemática não é biologia, mas a gente encontra isso na literatura, né? Então, cada ilhota de Langerhans do pâncreas é constituída por uma maioria de células beta. Em torno de 80% das células que constituem uma ilhota de Langerhans são células beta. E as células beta, por sua vez, são as células que sintetizam e secretam a insulina. Tá? O segundo grupo de células mais numeroso, formando ilhotas de Langerhans, são as células alfa. E estas células alfa, por sua vez, sintetizam e secretam um outro hormônio também envolvido no metabolismo da glicose, que é o glucagon. Tá? Existem outras células também constituindo essas ilhotas de Langerhans, e o autor destaca aqui as células delta, que produzem a somatostatina. Vejam que a somatostatina é uma substância produzida em vários locais do nosso organismo, né? Nós já falamos da somatostatina no hipotálamo, já falamos da somatostatina no intestino, agora aparece a somatostatina aqui no pâncreas, e a função da somatostatina aqui no pâncreas parece ser de autorregulação. A autorregulação até talvez participando do controle da síntese e secreção de insulina e de glucagon. Mas nós vamos focar, né, nestes dois hormônios, insulina e glucagon, especialmente na insulina. Tá? Então, vocês já sabem da bioquímica que estes dois hormônios, insulina e glucagon, eles têm uma ação antagônica. Ambos participam do metabolismo da glicose, mas eles têm uma ação antagônica, certo? Ou seja, normalmente agem de forma oposta. O que um faz, o outro desfaz, entre aspas, e vice-versa. Então, eles agem de forma antagônica. Tá? Bom, eu espero que tenha ficado bem caracterizado, né, o pâncreas. Então, passamos para a próxima figura. Aqui, ó, é uma figura muito simples que representa para vocês agora já esses dois hormônios nos quais estamos focando, insulina e glucagon. Tá? Vocês podem observar que esta figura já lembra para vocês a ação antagônica destes dois hormônios, né? Aqui está representado no meio da figura aqui um vaso sanguíneo, né? Um vaso sanguíneo, e em azul aqui, essas bolinhas azuis estão representando a glicose, ou seja, a glicose circulante, né? A glicemia, certo? Então, quando há um aumento na glicemia, ou seja, um aumento nos níveis de glicose circulando na corrente sanguínea, isso obviamente deve acontecer após as refeições, né? O pâncreas reconhece este aumento de glicose. Por quê? Porque a própria glicose que está circulando é capaz de entrar nas células beta e sinalizar para o pâncreas, né, para as células beta. Olha, eu estou em altos níveis na corrente sanguínea.
E eu não devo permanecer por muito tempo em altos níveis na corrente sanguínea, porque caso isso aconteça, eu posso lesionar alguns tecidos. Tá? Então, células beta, deem jeito de produzir a insulina para que eu possa entrar para dentro de praticamente todas as demais células do organismo. Tá? Então, é a própria glicemia, é o próprio aumento, né, na concentração de glicose circulante que estimula as células beta a sintetizarem e secretarem insulina. E a insulina, por sua vez, vai estimular, então, a entrada de glicose para dentro dos nossos tecidos, certo? Praticamente todas as nossas células necessitam absorver glicose, porque vocês sabem que é a principal fonte para a produção de ATP, né? Muito bem. Então, vejam bem aqui, ó. Olha o detalhe. Nós, talvez, não sei vocês, mas eu tinha essa ideia no colégio, que a glicose só consegue entrar nas células, nós estamos nesse ponto aqui agora na figura, tá? A glicose só consegue entrar na célula se a insulina colocar ela para dentro da célula. Essa é a impressão que eu tinha. Quando eu comecei a estudar mais esse assunto, eu vi que não é exatamente isso. Não. Existem células no nosso organismo que são dependentes de insulina para que possa a glicose entrar nelas. E digo para vocês, em termos de tecido é uma minoria. Quais são? Quais são os tecidos dependentes de insulina? Músculo estriado esquelético, tecido adiposo e miocárdio. Tá? É basicamente músculo e tecido adiposo. Esses são tecidos dependentes da insulina para que possam absorver glicose. E os demais tecidos? Os demais tecidos não dependem de insulina. A insulina age sobre os demais tecidos, mas o que a insulina faz lá é facilitar a entrada de glicose. Puxa vida, mas por que então que um indivíduo, quando desenvolve resistência à insulina, ou até mesmo, né, quando produz pouca insulina ou não produz insulina, este indivíduo necessita a administração exógena de insulina, se a insulina não é fundamental, quer dizer, não é, se a maioria dos tecidos não é dependente da insulina. Por quê, então, que a insulina é tão importante a ponto de precisar ser injetada, né, em indivíduos que não produzem insulina? Porque o tecido muscular é muito importante no metabolismo da glicose, porque ele absorve e utiliza muita glicose, certo? Há citações e que 60% da glicose circulante, em determinados momentos, acaba indo para o músculo estriado esquelético. Vejam, por exemplo, durante o exercício físico, né? Então, é um tecido que consome, entre aspas, muita glicose. Na medida em que esse tecido não consegue absorver glicose pela falta de insulina, por exemplo, ou pela resistência à insulina, enfim, há um acúmulo de glicose na corrente sanguínea, há um aumento na glicemia, há uma hiperglicemia, e isso não é saudável, porque a glicose, quando ela permanece em taxas elevadas, né, acima dos níveis fisiológicos por muito tempo, de forma crônica, ela começa a causar lesões nos vasos sanguíneos periféricos, né, especialmente nas extremidades, também nos vasos sanguíneos que irrigam
a retina, né, o globo ocular em geral, especialmente a retina, né, uma camada lá no globo ocular, que é o coroide, né, que é muito rico em pequenos vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos começam, então, a ser lesionados pelo acúmulo de glicose. Por isso que é importante a gente manter a taxa glicêmica, né, os níveis de glicemia na corrente sanguínea, dentro dos níveis considerados fisiológicos, né? Basicamente, a gente consegue isso controlando, né, no indivíduo saudável, controlando a alimentação, né, e também com atividade física regular. É muito importante, é fundamental a atividade física regular até para o metabolismo da glicose, porque a gente não sabe exatamente como, mas o exercício físico, ou a atividade física, né, ela mimetiza o papel da insulina, e isso faz com que mesmo aqueles indivíduos que têm deficiência de insulina, ao terem uma atividade física regular, eles conseguem diminuir a necessidade de insulina exógena, e aí a dose de insulina vai diminuir bastante, tá? E é por isso que indivíduos diabéticos devem ter, além de uma dieta balanceada, evidentemente, né, uma atividade física regular. Isto vai fazer com que a necessidade de insulina exógena diminua consideravelmente, tá? Muito bem. Então, vamos, já que agora temos a informação de que não são todos os tecidos que são dependentes de insulina, vamos falar um pouco mais sobre este assunto, então. Bom, quando a gente começa... essa figura aqui, pessoal, antes, né? Essa figura aqui prova para vocês que nem todos os tecidos são dependentes da insulina. Vejam bem, esse desenho aqui está representando uma célula beta, né? Uma célula lá das ilhotas de Langerhans que produz insulina. Vejam se todas as células do nosso organismo fossem dependentes das altas taxas de glicose, para que pudesse, imaginem se todas as nossas células fossem dependentes de insulina para poder absorver o excesso de glicose. Como seria a situação da célula beta, que produz insulina? Certo? Então, a célula beta, ela tem que ser avisada de que é o momento dela produzir insulina e secretar essa insulina na corrente sanguínea, né? Ela tem que ser avisada. E quem é que avisa ela? Quem avisa ela é justamente a glicose, que sai da corrente sanguínea e entra na célula beta, certo? Se essa entrada aqui fosse dependente, a gente ia cair naquela história, tá? Mas o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que a glicose entrou aqui se a insulina ainda não foi liberada em altas taxas na corrente sanguínea? Entendem? Entendem o raciocínio? Então, isso aqui prova. Bom, a célula beta é quem produz insulina. E a glicose é capaz de entrar no seu interior, mesmo que os níveis de insulina não estejam elevados ainda na corrente sanguínea. Como é que isso acontece? E a resposta é simples. Existem diferentes formas, diferentes transportadores de glicose. Existem diferentes maneiras de transportar glicose para dentro da célula, tá? E esta célula beta aqui tem um tipo de transportador de glicose, que é esta GLUT2 aqui, eu já vou falar mais da GLUT, tá? Mas já que apareceu, eu vou adiantando. GLUT é a sigla Glucose Transporter, ou seja, transportadores de glicose. E existe uma família de GLUT. Já tem 12, 14 GLUTs identificadas. A gente não conhece a função de todas, mas até a GLUT5, 6, 7, talvez essas funções estão já estabelecidas. Tá? Da GLUT1, 2, 3 e 4, a função está bem estabelecida já. Tá? E aqui vocês estão vendo, a GLUT2 é um tipo de transportador de glicose que não é dependente de insulina. Tá?
Mais adiante, vocês vão ver os tecidos que possuem os diferentes transportadores de glicose em relação aos tecidos, tá? Então, o que acontece? O simples aumento de glicose na corrente sanguínea já faz com que aumente, né, o transporte de glicose para dentro da célula realizado pela GLUT2. E aqui dentro, a glicose vai desencadear o mecanismo de estimulação da síntese e secreção da insulina. Querem ver? Eu vou rapidamente resumir para vocês aqui, ó. Mas o que acontece é que com o aumento no aporte de glicose para o interior da célula beta, obviamente que aumenta a quantidade de ATP sendo produzida aqui, né? Vocês já viram em bioquímica isso. Então, aumentando a quantidade de ATP dentro da célula beta, este ATP aqui, ó, inibe, fecha canais para íon potássio, né? Fecha esses canais aqui para íon potássio. Esses são canais para íon potássio que são ATP dependentes. Quando aumenta a quantidade de ATP dentro da célula beta, este canal de potássio é fechado. E com o canal de potássio fechado, vocês já sabem disso, o potássio não sai da célula beta. E começa a haver um acúmulo de potássio dentro da célula beta. Certo? E vocês também já sabem que o potássio, está escrito ali, eu vou botar em maior aumento aqui, o potássio tem carga positiva. Na medida em que para de sair potássio da célula beta, o que acontece é um acúmulo de cargas positivas aqui dentro. Ou seja, começa a ocorrer uma despolarização dentro da célula beta, porque há um acúmulo, né? Despolarização é isso, é acúmulo de carga positiva, certo? E essa despolarização estimula a abertura para canais de íon cálcio. Tá? Amarelo, aqui está representado o canal para íon cálcio. E quando esse canal para íon cálcio se abre, porque a célula beta despolarizou, por diferença de concentração, vocês já sabem, existe muito mais cálcio fora da célula do que dentro da célula, entra cálcio dentro da célula, certo? A maior fonte aqui é o cálcio extracelular, muito embora também este cálcio se reúna com o cálcio intracelular. Mas o que acontece é que esse aumento na concentração de cálcio dentro da célula, principalmente pela entrada de cálcio, estimula a liberação de insulina pelo mecanismo de exocitose, ou seja, o cálcio pega estes grânulos aqui, grânulos são vesículas, né? Vesículas semelhantes àquelas vesículas sinápticas, lembram daquelas vesículas sinápticas que continham neurotransmissores? Lembram daquelas vesículas que eu falei para vocês lá, onde os hormônios proteicos, após serem produzidos, ficam armazenados e são liberados por exocitose? A insulina é um hormônio que cai naquele grupo dos hormônios proteicos, ou seja, liberado por exocitose. Tá? Fica, então, a insulina, após ser produzida, fica armazenada nestas vesículas, né? Formando estes grânulos de insulina, e o cálcio, então, faz com que estas vesículas se aproximem das proteínas de ancoragem aqui na membrana plasmática. Essas proteínas de ancoragem se afastam e criam um espaço para que a insulina seja liberada e caia na corrente sanguínea. Esses pontinhos vermelhos aqui, ó, tá mostrando para vocês as moléculas de insulina sendo liberadas pela célula beta, vão cair na corrente sanguínea e vão agir, né, nos mais diversos tecidos e influenciando, né, a entrada de glicose para o interior das células, especialmente naqueles tecidos que são dependentes de insulina. Músculo estriado esquelético, miocárdio e tecido adiposo. Certo? Bom, isto já prova para vocês, então, que nem todos os tecidos são dependentes de insulina, tá? Deixa eu passar a próxima figura aqui.
Ah, foi aqui para baixo a minha barra. Bom, aqui, ó, essa figura traz para vocês alguns dos nossos tecidos, né? E o tipo de transportador de glicose que os caracterizam. Por exemplo, o cérebro é a GLUT3, miocárdio, já falei para vocês, GLUT4, músculo estriado esquelético, GLUT4, né? Tecido adiposo, GLUT4, intestino, GLUT2, células beta ali no pâncreas, acabamos de ver, né? GLUT2, lá no fígado, GLUT2, e existem outros tecidos também, evidentemente, né? A GLUT1 é muito importante lá na barreira hematoencefálica, tá? Então, estas glúteos aí, como eu disse, são uma família de transportadores de glicose. Dependente da insulina mesmo, a GLUT4, tá? Como a figura mostra para vocês. Muito bem. Vamos ver. Próxima figura. Aqui, ó, esta figura mostra para vocês a GLUT, né, que vocês já sabem o que é. Primeiro mostra as células epiteliais, né? Como está dizendo ali, é uma célula epitelial do intestino delgado. Tá? Então, aqui, ó, tem algumas informações que, após vocês assistirem o vídeo do sistema digestório, né, vocês vão reconhecer as estruturas aqui nesta figura. Então, aqui está a luz do intestino delgado, aqui está umas células representadas, algumas células do epitélio intestinal, certo? Aqui, ó, aparece, bom, chama a atenção de vocês, aqui membrana apical, aqui membrana basolateral. Bom, está identificado aqui embaixo, ó. Membrana basolateral e membrana apical não estava, mas agora eu já identifiquei ali. Muito bem. Vocês estão vendo aqui que aparece na membrana apical uma glute, né? Uma glute transportando glicose. Bom, se é uma glute transportando glicose, é uma GLUT5 que está representada aqui. Tá? GLUT5, a principal função dela é servir como transportador de glicose. E aqui não está identificado, mas vocês já sabem que a GLUT2 é a predominante no intestino delgado. Então, aqui aparece a GLUT2. Além dessas duas glúteos aí, uma agindo na membrana apical e a outra na membrana basolateral, para que a glicose possa ser absorvida, né? Ou seja, saia da luz do intestino delgado e caia na corrente sanguínea, aparece um segundo tipo aqui de transportador de glicose. Tá? Puxa vida. É os SG, vou escrever aqui porque eu risquei ali em cima, SGLT. Tá? Isto aqui é um outro, além das glúteas, existe também esse SGLT. Isso aqui também é um transportador de glicose, tá? Essa é uma sigla, né? O nome é Sodium Glucose Transporter, ou seja, um transportador, um cotransportador de sódio e glicose. Assistindo o vídeo lá da fisiologia do sistema digestório, vocês também vão entender melhor o que é um cotransporte. E aqui está mostrando para vocês um cotransporte, ó, do sódio e da glicose. Poderia ser galactose, mas a gente está falando em glicose, né? Então, aqui, ó, a glicose pega carona com o sódio. Pega carona com o sódio e entra, atravessa a membrana apical e entra na célula epitelial do intestino delgado. Então, esse tipo de transportador aqui, esse
cotransportador de sódio e glicose, ele é bastante importante no intestino delgado e lá no néfron, certo? E existem dois tipos aqui. O SGLT1 e o SGLT2. Aqui no intestino delgado, predomina o 1. Lá no néfron, predomina o 2, certo? A diferença básica entre eles é que esse SGLT1 aqui, ele tem mais afinidade com glicose, pela glicose, mas é um transporte mais lento, tá? E o 2, ele tem menor afinidade pela glicose, mas é um transporte mais rápido, certo? E então, pessoal, esse tipo de transporte aqui de glicose para dentro da célula, importante especialmente na absorção de glicose que foi ingerida na dieta e também na reabsorção de glicose que foi filtrada, né, que saiu do sangue e foi para o néfron, ou seja, é importante na reabsorção, ou seja, fazer com que a glicose que está no néfron retorne para o sangue, porque não deve haver glicose na urina, né? Certo? Não deve aparecer glicose na urina, então toda a glicose que foi filtrada deve ser reabsorvida, ou seja, deve retornar do néfron para o sangue. Nessas duas situações, esse tipo de transportador de glicose, que não está relacionado à insulina, é muito importante, tá? Ou seja, para absorver a glicose ingerida na dieta e para reabsorver a glicose que foi filtrada lá no néfron, certo? Nos demais momentos em que a glicose precisa sair do sangue e entrar nas células, entra através das glúteas. E quando a glicose sai do fígado, por exemplo, e cai na corrente sanguínea, também é através de glúten. Tá? As glúteas servem para levar a glicose para dentro das células, mas em determinados momentos, quando é necessário, quando há uma hipoglicemia, né, que entra em ação o glucagon para reverter essa hipoglicemia, vai quebrar glicogênio hepático para tentar disponibilizar rapidamente glicose para o sangue, essa glicose vai sair através de glúten também, tá? Certo? Eu imagino que essas informações que eu estou dando para vocês não sejam novidade, talvez vocês já tenham ouvido falar isso em bioquímica. Meu Deus, já faz meia hora aqui. Vamos adiante um pouquinho. Aqui, ó, essa figura mostra para vocês, representa para vocês como funciona esta GLUT4. Por que a GLUT4 é dependente de insulina? Então, vejam que a GLUT4 é uma proteína, né? Pessoal, está aqui, ó. Proteína transportadora de glicose, GLUT4, tá? Então, é uma proteína. Ela é uma proteína que é produzida lá nas fibras estriadas esqueléticas, em algumas células do miocárdio, lá nos adipócitos, que são as células de gordura, e elas ficam armazenadas no interior destas células em vesículas, certo? Ficam armazenadas. E elas vão ficar armazenadas nessas vesículas até que a insulina, que é esse quadradinho vermelho aqui, se ligue ao seu receptor, lá nestas células, nesses tecidos que tem GLUT4, né? Então, na medida em que a insulina se liga ao seu receptor, nestas células, especialmente músculo estriado esquelético, faz com que, por exocitose, estas proteínas, estas GLUT4, sejam colocadas na membrana da célula, ou da fibra, né, muscular. E aí, possibilite a entrada de glicose, que está representada por estas bolinhas aqui, certo? Então, a insulina é fundamental para a GLUT4, porque enquanto a insulina não se ligar no receptor, a GLUT4 não vai ser disponibilizada na membrana da célula, vai ficar armazenada nas vesículas.
E, dessa forma, armazenada em vesícula, ela não vai conseguir fazer com que a glicose entre dentro dessas células, dessas fibras, né? Da fibra muscular, especialmente. Entendem? Por isso que esses tecidos são dependentes de insulina. E, de novo, a gente não conhece exatamente o mecanismo, talvez seja parecido com esse, o fato é que a atividade física mimetiza, imita a função da insulina no músculo estriado esquelético. Por isso, tão importante a atividade física também para indivíduos, né, com diabetes. Vamos adiante. Deixa eu anotar aqui. Agora vai aparecer uma figura aqui. Essa figura é joia porque ela é tridimensional, né? Mas ela é autoexplicativa e ela é uma continuação da figura anterior, ou seja, a insulina se liga ao seu receptor, disponibiliza as GLUT4 na membrana, e aí a glicose consegue, então, entrar dentro da célula, tá? Ela é boa porque ela é 3D, essa figura, né? Bom, essa figura aqui que eu quero mostrar para vocês e comparar com aquela da GLUT4. Aqui nós estamos falando em GLUT2, né? Todos os tecidos que têm GLUT1, 2, 3, 5, 6, etc., é semelhante a este aqui. Aqui o exemplo são os hepatócitos, ó, que são ricos em GLUT2. O que acontece? O que acontece é que a GLUT2 ela é produzida pelas células que a possuem e automaticamente ela já é disponibilizada, certo? Já é disponibilizada na membrana, ou seja, ela vai trabalhar mesmo sem a presença da insulina no seu receptor. Claro que quando a insulina se liga ao seu receptor, essa entrada de glicose, ela ocorre em maior quantidade, certo? Porque a insulina chegando nessas células, ela vai estimular o armazenamento da glicose que está entrando em glicogênio. Isso vai baixar a concentração de glicose dentro da célula, fazendo com que mais glicose entre, certo? Então, o que a insulina faz nas glúteos, com exceção da GLUT4, é facilitar a absorção de glicose. Mas a GLUT2 e as outras, exceção da 4, né, não são dependentes de insulina, certo? Muito bem. Esse aqui, então, pessoal, é o que eu queria, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês da ação da insulina no metabolismo da glicose, tá? Como a insulina é produzida, onde ela é produzida, como é que ela age. E chamar a atenção de vocês que nem todos os tecidos são dependentes de insulina, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Esses últimos 2 slides eu deixo aí para que vocês possam copiar, mas todas essas informações já passei para vocês. Vocês encontram ótimas figuras, até melhores que essa na internet, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Um abraço.